episódio do Agile World Português. Eu sou Carla Krieger e hoje estou ao lado aqui do super parceiro Vitor Patané e com uma convidada que é uma amiga muito querida para um bate-papo super interessante que eu espero que vocês curtam tanto quanto eu. Estou aqui super ansiosa para a gente conversar, que é a Isa Gaino. Então, sem muitas delongas, Patané, vem para o palco aqui e apresente então a nossa convidada de hoje. Amigos do AWP, bom ter vocês aqui hoje de novo. É o segundo episódio da nova temporada 2023 do Agile World Português. Galera, estamos aí ativando cintos e hoje vamos trazer aqui uma colega de longa data, uma pessoa que a gente tem o maior carinho, né? Já tivemos a oportunidade de trabalhar. Eu, no meu caso, já tive oportunidade de trabalhar com ela em duas oportunidades, dois lugares, sempre foi muito legal. Uma mestra naquilo que faz. E hoje ela vai estar falando para a gente um esquema bem interessante. Hoje a gente vai tentar resolver um problema, né? Ou trazer umas visões de solução de problema sobre agilidade escalada. Olha só que legal. Vamos falar de agilidade escalada aqui. E Isa Gaino vai estar trazendo para a gente um pouquinho aí da visão dela. Isa, seja bem-vinda ao palco do AWP. Por favor, apresente-se aí, minha colega, e já me diga de cara qual o problema que a gente vai resolver aí com a agilidade escalada. Fala aí, Izinha. Bom, boa noite. Primeiro eu queria agradecer o convite, e aí a maneira como vocês me apresentaram. Obrigada. Bom, eu me chamo Isabela Gaino, atuo aí com desenvolvimento de produtos de software há 20 anos, e os últimos 12 anos eu tenho dedicado uma visão bem direcionada a Customer Centric. E o problema que eu vejo que as empresas estão com dor e elas precisam performar na era digital é a gente ganhar mercado, né? Então, é o tal sonhado go-to-market. Qual o problema que a gente quer resolver para uma empresa que está se digitalizando? Para uma empresa que vai ter suas aplicações, que vai ser escalado, né? Mudança de tecnologia, mudança da maneira como a gente organiza a empresa para trabalhar, como que a gente integra esse ambiente complexo, né? E muitas vezes burocrático, para que a gente consiga criar uma empresa que responda ao mercado, né? Uma empresa customer centric é uma empresa que olha para o cliente, olha para o mercado que ela quer atingir, conecta essas duas pontas e consegue ganhar mercado. Então, a agilidade tem a ver com ganho de mercado. E as empresas, elas querem ser ágeis. E agilidade está totalmente relacionada aí à velocidade que a gente faz com que ganhe mercado ou aumente a quantidade de público que a gente tem, enfim. Bacana, Isa. E eu acho que você traz um ponto importante, né? Muitas vezes as empresas falam em agilidade, mas não conectam com o para quê, né? Que é justamente o que se espera, né? Simplesmente começa a fazer, e aí eu vou começar com uma pergunta. Você falou, né, do Customer Centricity, e como é que eu consigo conectar, né? Como é que eu consigo fazer esse mapeamento? Claro que muitas vezes vai do tipo do produto, do core do mercado, mas como é que a empresa traz para dentro, né? Minha pergunta não está tanto em técnicas de survey ou de você fazer um mapeamento em termos de marketing, mas uma vez que eu tenho isso, né? Como é que eu consigo trazer para a minha área de produção, minha área, se for o digital, como você falou, né? Que vai fazer o desenvolvimento de tecnologia. Como é que essas coisas funcionam, né? Lá da estratégia, chegando aqui na ponta, conectando, né? A Nossa, estratégia com o desenvolvimento do produto. olha, Carlinha, acho que sua pergunta, assim, fala muito do desafio de quem está trabalhando com transformação, né? O fato de a gente ter uma mudança de hábitos de consumo, né, com pessoas entrantes no mercado, com pessoas com mudança do nosso hábito de consumo, gera novas necessidades para as empresas, né? E, de repente, as empresas, elas passam a conectar o seu modelo de negócio à tecnologia.
Então, nesse sentido, a empresa ela tem que olhar de ponta a ponta, como que ela desenvolve um produto, até a entrega do valor para o teu cliente. Então, a gente não fala mais de uma empresa tradicional, que a gente vai fazer a gestão só do escopo, prazo e custo. Não é mais isso que a gente está falando. A gente está falando de eu garantir de que aquilo que eu estou entregando para o meu cliente é uma hipótese válida, que é uma hipótese que eu quero mesmo aportar dinheiro, que eu quero que isso esteja conectada com a estratégia da empresa, né? Então, é uma mudança organizacional mesmo. Você não tem como falar de acelerar go-to-market só pensando na estratégia sem conectar isso à execução ou vice-versa. Mesma coisa, hoje muitas vezes você tem práticas ágeis dentro do ciclo de desenvolvimento de produto que ela por si só não atinge mercado, porque ela não está conectada lá em cima. As iniciativas estão em paralelo, a gente tem vários outros vieses que a gente tem que olhar para poder fazer uma transformação para atingir go-to-market. Então, uma empresa que ela visa o cliente, ela primeiro ela tem que ser adaptativa. Para ela ser adaptativa, ela não pode ter os seus modelos tradicionais sendo pensado como centro de custo, como budget anual, né? Então, assim, você quer uma empresa que responda ao mercado? Interrogação. Então, eu tenho que rever a maneira como eu me criei até o dia de hoje. Uma empresa que busca eficiência e eficácia, né? A gente fala o tempo todo sobre entrega de valor, fazendo da maneira mais eficiente que eu posso. Só que a gente trabalha com profissionais do conhecimento. E profissionais do conhecimento, eles são motivados por missão, por propósito, com autonomia, né? Você é mais ou menos você pegar um cirurgião e falar para ele o seguinte: você vai operar do jeito que eu quero. E o cirurgião, ele é uma pessoa que ele sabe fazer com maestria. Ele vai pegar o bisturi na mão e vai dizer qual é o melhor tipo de cirurgia que ele vai fazer. E dentro da tecnologia, é uma analogia muito parecida. Então, você tem os especialistas que a gente deveria dar autonomia para eles resolverem o problema, pensar na resolução do problema do meu cliente, né? E isso gera uma cultura atrativa, que é uma cultura generativa, uma cultura que aprende, né? Você vai ter ali pessoas engajadas, motivadas, querendo fazer parte. Pessoa, quando tem isso dentro de si desenvolvido, ela dá todo o potencial dela, né? Você não precisa exigir controles, ela vai resolver, ela vai trazer isso. E eu acho que tudo porque esse tal go-to-market que a gente muito ouve, né, da boca dos líderes e tal, é uma questão de sobrevivência, é o senso de urgência das empresas, é uma questão de competitividade, é uma questão de novos mercados, novos modelos de consumos, eu estou fora, ou meu concorrente está na minha frente, quem vai primeiro? Quem disrupta primeiro? Então, são essas as questões que eu acho que já passa de discussões entre as lideranças, né? Eu acho que ninguém está discutindo aqui se a empresa tem que se digitalizar, e sim como será feito, né? Como diria Steve Jobs, né? Você não contrata pessoas inteligentes para dizer a elas o que elas têm que fazer, né? Você contrata pessoas inteligentes para que elas digam o que você deve fazer. É Exato, basicamente exato. isso. Né? Então, ele não Muito estava bom. errado, né? Então, ainda está atualizado. Ele ainda está atualizado. Só é o pai da Apple. Mas, Isa, olha só que legal. Pensando agora no processo mesmo, né? E pensando nisso tudo que você falou, o que você vê assim, Isa, quando você chega, né, numa empresa que tem justamente essa questão de escalar, né, de trabalhar com as escaladas? Como que geralmente começa esse trabalho numa empresa, né? Qual é a proposta de solução que a gente deveria estar levando na hora de trazer isso para uma empresa que está entrando nesse rolê? Não uma empresa que já fez várias vezes, porque a gente sabe o que acontece, né? Tem empresa que patina, né? Algumas empresas começa, para, daí vai, troca de consultoria, troca disso, troca daquilo. Mas se uma empresa está começando, né? Qual que seria o começo disso, o start disso? O começo é ter uma definição bem clara que você vai sair eu não gosto de usar mindset do modelo tradicional, projetizado para um produtizado. Então, você quer pôr uma solução digital que vai usar tecnologias de ponta, que você vai conhecer muito mais o seu cliente final e que isso vai, num determinado momento, te trazer valores
escaláveis como as big companies de tecnologia que a gente tem, né? E aí a gente tem inúmeras aí. Vou dar um exemplo, a Amazon, né? Sim, a gente tem um monte de empresas de tecnologia que hoje elas já estão ano-luz à frente de muitos players, né? Conectado ali com o seu modelo de negócio. Dito isso, dada essa necessidade, a primeira grande sacada para mim é você conseguir conectar isso com o objetivo estratégico da empresa. Então, isso tem que estar muito bem conectado e alinhado estrategicamente para que isso possa colocar a empresa como um todo, jogando junto, né? Muito no viés de que as áreas internas não sejam mais concorrentes entre si, né? Disputando budget muitas vezes, dinheiro, né? Centro de custo. E sim olhando para o mercado e todo mundo querendo resolver o problema do cliente para ganhar mercado. Então, essa diminuição de silos, que é muito importante, tem que estar muito bem alinhado estrategicamente. E quando eu falo estrategicamente, a gente está falando também da empresa ter um olhar para os seus investimentos através de ciclos curtos. Fica a cada quarter, né? Como assim é medido, eu vou ver quais são os objetivos que eu estou mexendo, os meus ponteiros de negócios, né? Então, muitas vezes eu tenho lá o objetivo estratégico pensado, amarrado às iniciativas, e isso vai estar amarrado entre todas as áreas, né? Até a hora que chega lá embaixo, quando eu falo lá embaixo, assim, no nível tático operacional, para isso poder ser de fato desenvolvido. Mas de qualquer maneira, mesmo eu fazendo isso, eu tenho que descentralizar a tomada de decisão. Por quê? Porque você só é uma empresa que responde ao mercado se as pessoas tiverem autonomia para mudar o que está sendo feito. Então, a gente não fala mais de projeto e escopo. A gente fala de valor, acertar mercado, validar hipóteses, né? Sempre retroalimentando esse sistema nos 3 níveis, que eu digo assim, no nível operacional, né? Que são os times propriamente dito trabalhando, no nível de programa com uma visão de roadmap ali, com uma interação entre as lideranças, muito mais no viés de gestão de risco, mapeamento de dependência, cadeia de valor, né? E alinhando isso à estratégia para que a gente possa, de fato, né, atingir esses objetivos estratégicos. Então, a premissa 1 é eu saber quais são esses objetivos de negócio e da transformação. Por quê? Porque se eles não tiverem, se eles, as pessoas, os colaboradores, não tiverem querendo jogar o jogo junto daquilo que vai mudar, como que faz? Todo esse processo de transformação é só um meio para criar um novo hábito, para criar uma forma de pensar diferente, para colocar o cliente no centro, né? As empresas que nasceram assim, elas não precisam de transformação. Tampouco, talvez precise escalar ágil, né? Ágil você precisa quando você tem muita dependência. Escalar ágil você precisa quando você precisa gerir um produto muito grande, que você tem muitos times, né? E não tem como você fugir de uma estrutura de, sei lá, 300 pessoas, você falar que não... Como que você... deixa todo mundo solto? Não, não rola, né? Sem gestão, ninguém chega em lugar nenhum. Então, a gestão, ela é importante. Gestão de risco, gestão de dependência, né? Dia a dia ali, em ciclos curtos. Eu sempre falo assim, em ciclos curtos, garantindo que esses times trabalhem sincronizados, né? Porque eles têm dependências que trabalhem com cadências iguais. Então, para isso, o ágil escalado, ele tem algumas ferramentas, né? Eu uso bastante o SAFe, porque eu falo que o SAFe é uma grande curadoria de muitas práticas. Então, dentro dele, a gente obtém, né? Obtém muitas informações que nos ajudam para muitas dores. Então, eu sempre falo assim, quando você pega um framework, você tem que ver qual que é a dor que ele está querendo resolver. Você tem essa dor? Faz sentido para você? Você vai pôr safe numa startup? Não faz sentido algum, né? Então, assim, o que que eu preciso resolver? Que tipo de dor? Se eu precisar alinhar objetivo estratégico num roadmap de programa, que eu tenha N times, que eu tenha uma gestão de comunicação muito complexa, um custo de coordenação alto, eu preciso fazer uma gestão integrada, com cadência, com sincronismo, né? E aí eu acho que
Eu acho, não, tenho certeza que a gente tem ferramentas muito poderosas para isso. Bacana você trazer isso, Isa. Eu vou trazer uma pitadinha um pouquinho mais de complexidade e talvez a gente bote uma sopa de letrinhas aqui que a gente pode até colocar depois no texto do episódio o que é, porque a gente não vai ter um espaço de estar explicando o que é cada uma dessas. Mas eu achei interessante isso que você trouxe, essa questão de sair do projeto e vai para a produtização, né? E aí você começa ali, conforme você precisa de mais pessoas, você começa a trazer o ágil escalado, porque você não vai botar 300 pessoas trabalhando juntos. Você vai montar times, né, onde você vai fazer uma coordenação, enfim. Coordenação, quando eu falo aqui, é de atividades, não é de atividades, coordenação de fluxo, né, do teu fluxo de Isso. trabalho, enfim, não estamos falando do projeto, que era atividade, e nem de pessoas, né? Mas começam a surgir, e aí eu queria trazer esse ponto, uma coisa é o ágil escalado, né, que você começa a trabalhar ali com foco produtizado ou em solução, e você começa a ter ali, né, o seu escalonamento ali de times e ter que trabalhar essa coordenação, você começa a entrar com outro conceito de value stream, e pode ser cross-produtos, porque o meu valor pode ser uma solução de vários produtos. E aí Sim. eu começo a perceber, e uma discussão assim que eu tenho participado muito no mercado é ágil escalado versus value stream versus business agility, porque eu ter só o ágil escalado não significa que eu esteja realmente com a minha agilidade máxima, né? Eu Sem preciso de dúvida. outras pontas, e aí você entra com fly levels, que é para ter ali a granularidade e a visibilidade no nível, né, estratégico, tático e operacional, e as empresas começam às vezes a ficar perdidas, né? E aí eu queria ouvir um pouquinho assim, você trouxe um pouquinho do safe, e eu gostei muito que você falou, né, Isa, que qual é o problema que eu quero resolver e para que esse framework foi criado, né? E muitas vezes vai encaixar como uma luva, outras vezes não, outras vezes vai ser ele mais alguma coisa, né? Que vai ou Exato. várias coisas, né? Que vão fazer um complemento. Eu queria um pouquinho de ti, assim, como é que você tem vivenciado esse monte de sopa de letrinhas Eu, e objetivos boa. de cada um, né? Desses modelos, vamos chamar assim, porque alguns são frameworks, outros não, né? Mas enfim. Eu vejo uma tendência muito grande das empresas criarem seus frameworks próprios, né? Usando como você mencionou aqui, algumas sopas de letrinha que a gente tem no mercado. Porque as sopas de letrinha, muitas vezes, ela nos dá dentro da empresa uma coisa chamada buy-in, que é articulação, poder político, as pessoas compram porque as empresas fizeram, eu vejo bench de mercado. Então, você não vai começar por uma coisa que não tem um bench de mercado, um case reconhecido. Você vai começar, né? Você vai comprar um carro hoje, a primeira coisa que você vai ver é a referência do carro. O que as pessoas estão falando do carro? Não é assim? A gente ainda, produto de beleza, pior ainda, né? Que a gente vai Sim. no Insta. Então, assim, é a mesma coisa. Quando você vai investir num modelo operativo de processo, de tecnologia, e aí, assim, é tudo a mesma coisa, né? Assim, tudo a mesma coisa que eu digo, o processo de avaliação é o mesmo, né? Então, por exemplo, vou fazer bench para ver o que o Magalu está fazendo, como que foi feito. Então, hoje a gente já fala muito num viés de agilidade de negócio totalmente direcionado a fluxo, né? Porque são os tempos de parada, tudo que a gente tem para melhorar a nossa vazão ali. E o que eu vejo que a agilidade de negócios ele não tem nada a ver com a agilidade de time. Eu posso trabalhar agilidade de negócio no nível de time, eu posso trabalhar agilidade de negócio que tem a ver com a parte de fluxo de gargalo, que é eficiência, no nível tático, mas eu também tenho que fazer isso no nível estratégico, né? Como que eu ponho os líderes, os executivos, para tomar decisões participativas, colaborativas, visando o crescimento da empresa e não centro de custo? Então, a gente usa alguns elementos disponíveis no mercado para cada tipo de dor, né? Então, eu sou uma pessoa que, apesar de ter boa bagagem com o Safe, eu sou muito agnóstica. Já criei framework em casinhas que eu passei, né? Vai muito do bainha ali político. Porque, por exemplo, você entra numa empresa que os líderes anteriores, não sei, tiveram problema
por causa de uma ferramenta X, e aí o modelo A está queimado, você vai com o modelo B com outro nome, e usa o A e ninguém está vendo, e você, né? Então, assim, você tem que entender qual o contexto que você está. E eu também sempre falo assim, um framework é como uma receita de dieta, né? Você sempre vai se nivelar por baixo. Então, você acredita que você vai perder peso só se você seguir aquela receita. E se você seguir aquela receita e fizer mais uma caminhada ou ir um pouco mais na academia, você vai perder mais? Então, o framework ele é a mesma coisa, ele nivela a gente numa régua para que as pessoas entendam o que a gente precisa fazer, mas depois disso a gente tem que avaliar o framework, né? A gente tem que fazer uma análise do que faz sentido, do que não faz, do que tá. Às vezes você tem alguns contextos que as pessoas não têm tempo para trabalhar porque fica com overlap de agenda, um monte de gente, um monte de agenda uma em cima da outra, o cara não consegue sentar para planejar. Isso é saudável? Lógico que não, né? Então, assim, instituir aquilo, as pessoas entenderam papéis, responsabilidades, entenderam o que a gente, qual input, qual output esperado de cada evento que a gente definiu, o que a gente precisa para ir para um planejamento, o que a gente precisa para mostrar para os executivos depois, aí a gente melhora o framework, né? Então, assim, é muito uma visão, não tem uma sopa de letrinha, né, Carla? Não conseguiria trazer para você assim o que eu usaria na próxima empresa? Eu tenho que avaliar o cenário e eu sei que para fluxo que eu posso usar, eu sei como que eu vou usar o objetivo estratégico e alinhar, eu sei como que eu vou ajudar um pouco ali no portfólio para a gente ter umas iniciativas mais enxutas, né? Então, aí você vai usando as ferramentinhas que o mercado te ajuda para você ensinar essas pessoas a pensar diferente. Você vai ter que ter um modelo, um rótulo para ensinar as pessoas a fazerem algo diferente, né? Então, a gente precisa crescer com isso, né? Com esse conhecimento, entendeu? Consegui responder? Oh, Maravilha. e se respondeu. Para fechar, Isa, esse entendimento todo que você trouxe aqui para gente, só me resta fazer uma pergunta, uma dúvida aqui que fica, né? Muito bem, né? Eu já identifiquei meu problema, eu já trouxe uma proposta de solução, inclusive muito bem colocada. Eu só queria saber como é que eu sei, né? Se eu fico sabendo se eu resolvi esse problema, né? Como é que eu tem alguma métrica, tem alguma forma de eu saber se eu resolvi o problema, Ou se né? está no Dessa caminho, forma, né, ou Patané? se Porque está às no vezes, caminho, dependendo, é uma né? jornada, né? Você não vai botar uma pílula ali, né? E, Como putz, é que eu meço isso, né? Para saber se eu estou no caminho, se está indo bem, né? Mas enfim, né? Como é que é isso, Isa? Bom, é aquilo. Medir, a gente tem que saber o que a gente quer medir e a forma que a gente vai medir, né? Eu acho muito legal a parte de medição, porque assim, falando de projetos tradicionais e falando de uma cultura que a gente quer, uma cultura que aprende, uma cultura generativa, a gente tem uma liderança que sempre cobrou revolução industrial, produtividade. A pessoa tem que estar lá trabalhando 100% do horário não, da capacidade que ela tem, né? 100% de alocação da capacidade. Quando a gente fala de profissionais do conhecimento, por exemplo, a gente não deveria dedicar isso, porque a pessoa ela tem que trabalhar planejando, ela tem que ter. A gente trabalha muito no processo de transformação as folgas sistêmicas. E folga sistêmica é também para o backlog que eu vou trabalhar, né? Então, assim, qual a capacidade e o que eu consigo dispor para o meu time pensar em planejamento, por exemplo? Aí, aqui eu tenho um desafio. As métricas de produtividade. A empresa quer avaliar o profissional individualmente e eu quero uma empresa que aprende, quero uma empresa que as pessoas dão o melhor de si. E aí, se eu avalio essa pessoa individualmente, o que eu estou gerando nesse sistema? Eu estou gerando desengajamento. Porque se eu sou uma pessoa muito boa no que eu faço e eu resolvo isso daqui em 1, 2 horas, para que eu vou dedicar tempo para te ajudar se eu vou ser medido pelo que eu estou entregando? Interrogação. Então, assim, a gente passa a ter métricas de entrega de software baseada em qualidade, né? Porque premissa de valor entregue para o cliente é software em funcionamento, né? Com qualidade, não o código que vai e volta. Então, assim, para trabalhar qualidade, você tem que dedicar tempo para qualidade, porque você não tem um time que entrega só valor. Não existe isso, você não escala. Código ruim não escala, né? Então, assim, produto ruim não escala. Então, você tem que dedicar tempo do time
para a solução de estrutura, de arquitetura, uma série de coisas que muitas vezes, para entregar valor e atingir falsos objetivos, a gente acelera, 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 né? E não vai conseguir entregar de maneira adequada. Então, as métricas de produto que vão estar conectadas aos objetivos estratégicos, né? Ela tem que estar direcionada ao business, ganhar mercado, botar uma solução, enfim, conectar algum mercado adjacente ao meu, alguma coisa nesse sentido. Agora, métricas que a gente tem para medir, né, essa evolução nossa, do nosso trabalho, a gente pode medir as práticas, né, para ver se culturalmente, aquilo que a gente quer que seja um novo hábito, as pessoas estão entendendo se faz sentido ou não, é importante, né? Porque vai ter uma hora que você não vai precisar mais fazer. Quando isso virar automático, e hoje eu já vejo que não tem uma empresa que você entre, que mesmo sendo híbrido, que as pessoas não saibam o que é ágil. Elas não conseguem exercer, mas elas sabem o que é. E elas não conseguem exercer por causa dos inputs. O que estão cobrando ela não é o que ela está, né? Às vezes ela está sendo cobrada por duas coisas e aí ela fica, é um ágil do inglês V ali, né? Alguém está falando que é ágil, eu entrego alguma coisa que você está me pedindo. Por exemplo, previsibilidade do projeto, sendo que eu estou falando de produto, né? E quando a gente fala sobre previsibilidade, dentro de ágil escalado, dentro de fluxo, né, qualquer ferramenta que a gente vem usar, a gente consegue ter uma ideia de quanto a gente consegue entregar. A gente sabe quanto custa um trem, uma tribo, a gente sabe quanto que vale isso durante 3 meses, a gente sabe, né? E a gente consegue conectar isso com o que ela está entregando, porque a gente fala sobre transformação da tecnologia passar a ser visto como investimento ao invés de custo. Mas a gente tem que conectar tudo isso, né? Porque senão ela é custo. Eu tô no final do dia, os líderes vão falar, tá, dos 10 milhões que eu pus, cadê o resultado? É isso que você vai ouvir na salinha, né? Então, assim, a gente tem que olhar as métricas de mercado mesmo, né? Acho que são ali muito direcionadas aos objetivos estratégicos e como eu vou conectando isso em produto. Essa é a parte onde eu estou entregando a minha eficácia. E a parte da eficiência, que é como eu estou fazendo e se eu estou fazendo certo, né? Aí a gente pode usar métricas de fluxo, feedbacks de time, feedbacks de cliente, feedback de áreas envolvidas e trabalhar em cocriação, né? Porque nós falamos muito sobre usar modelo de agilidade em escala, usar um modelo, criar um modelo agnóstico, você não cria sozinho, porque as pessoas têm que fazer parte daquela criação, porque se elas vão exercer, e você está falando de uma cultura generativa, que aprende, você não vai dar diretivo, né? Você não vai poder trabalhar diretivo, centralizado, né? Então, eu acho que a gente tem algumas boas práticas, né, para estar medindo isso. E isso tem que estar conectado ao objetivo da transformação, que é a gente atingir alguns KPIs nossos da própria transformação, né? Por exemplo, quantidade de times tombado, formação, mapeamento de cadeia de valor, formação dos times, porque muitas vezes a gente desenha o ideal e a empresa não tem budget tipo ideal. E aí? Você não vai fazer? Né? Então, assim, tem que sempre estar fazendo uma gestão no meio do caminho do que eu tenho, do que é factível e do que eu negocio. É gestão de expectativa o tempo inteiro, né? Sempre visando a qualidade daquilo que se entrega na maior velocidade que a gente pode. Então, bastante pragmatismo, entendendo o contexto, né, Isa? Não adianta eu querer pensar num modelo perfeito, como você disse, a organização muitas vezes não tem nem como investir, né? Então, tudo vai depender ali da dor, contexto, enfim. Muito bacana. E nosso tempo aqui, né? Acho que o Patané já Já está, né? chegou. Infelizmente, tem várias perguntas aqui no meu backlog. Isa, quem sabe a gente te convida aí para um novo episódio. Queria te agradecer de coração por estar aqui com a gente hoje, compartilhando aí essa bagagem que você tem. Enfim, acho que trouxe bastante insights, então, super obrigada. Deixo aqui um minutinho para vocês trazer a mensagem que você quiser, recado, dica, ou se você está com algum treinamento, fica à vontade aqui também, né, para falar, enfim, o palco aqui, os minutos finais são todos seu, e aí, Patané, deixo para você se despedir aí no final também. E
Vamos embora. Queria primeiro agradecer, eu acho que devo muito a vocês dois, um pouquinho da troca aqui, porque sempre foram pessoas que me inspiraram e que eu pedi ajuda. Eu acho que a gente tem que ser humilde o suficiente para pedir ajuda, e eu sempre estou do lado de pessoas que são mais inteligentes que eu. Então, isso para mim é muito bom, porque aí eu sei que eu tenho que correr para aprender mais, né? Eu tenho parceria com a Tempo Academy, eu sempre dou treinamento de Lean Safe, de LPM, de PMPO, né? Sempre estamos com as nossas agendas aí abertas. Uma pessoa super acessível, né? Isabela Gaino no LinkedIn, é só pingar, tiver dúvida sobre transformação, quiser trocar, estou à disposição. E falar que continuo, né, com as mentorias do Mais Mulheres na TI, que a gente forma pessoas para a era digital, e a gente continua aí dedicando esses cinco anos, né, formando pessoas, já tivemos aí mais de 700 pessoas formadas, e em situações, né, como que eu gosto de falar, de vulnerabilidade, a gente trazer um caminho para essas pessoas poderem olhar uma empregabilidade que talvez ela não conheça, né? Então, isso daí para mim é muito gratificante. E no mais, é agradecer mesmo. Muito obrigada aí a todos a participação, para aprender com vocês. Obrigada. Opa, a gente que aprende aqui, Isa. Muito obrigado aí a tua participação. Pô, foi um prazer, uma aula, né? E muito bom te rever aí, ainda mais, né, no episódio aqui da WP, para nossa audiência, a galera que está acompanhando a gente aqui, dizer que agradeço demais. Hoje essa aula que você deu aqui para a gente. Foi bom mesmo. E galera, olha, resolvemos mais um problema, né? Olha que legal, trouxemos aqui um monte de ideia para vocês aí coçarem a cabeça na hora de pensar em agilidade escalada. Agradeço a todo mundo que está ouvindo esse episódio de manhã, de tarde, de noite, na sua casa, no seu trabalho, seja onde você estiver aqui com a WP no carro. Galera, estamos aqui para vocês, estamos aqui para ajudar, foi sempre um prazer. E deixo a pergunta para vocês. Vamos agilizar o mundo, ó. A Isa está agilizando. E você? Bora lá. Valeu, pessoal. Valeu, gente. Obrigado, viu? Beijo, tchau.